Você está conectado na TV Reformada, exatamente no programa Vida Reformada. Eu sou Michel Augusto, sou pastor titular da Igreja Batista Reformada de Brasília. Estamos aqui há 20 anos pregando o Evangelho nessa região da QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Te convido a nos visitar domingo às 19 horas é nosso culto público. Você é o nosso convidado especial, mas se sinta à vontade também para participar da nossa programação semanal. Terça-feira nós temos culto de oração e exposição bíblica, sábado jovens, domingo de manhã EBD e à noite o culto público, tá bom? Olha, nós vamos falar hoje dos bons ouvintes na igreja e bons praticantes no espaço público. O programa Vida Reformada sempre está trabalhando essa dinâmica do cristão, a cultura, a sociedade, como é que funciona essa prática, esse entrelaçamento entre o culto público, a vida no espaço público, e aí a gente vai construindo uma fé centrada no Evangelho que se espalha na família, na sociedade, na universidade e assim por diante. Ouça agora essa canção belíssima e já estaremos de volta para tratar desse tema com vocês. Dios quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso.
Señor. Alabamos tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los... Estamos de volta, você acabou de ouvir uma belíssima canção, cristocêntrica. É muito lindo ouvir e adorar o Senhor, louvar ao Senhor com cânticos que exaltem o Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria falar com vocês nessa quarta-feira, no nosso programa Vida Reformada, sobre os bons ouvintes na igreja e bons praticantes no espaço público. A fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Literalmente, o ouvir é uma disposição do homem que ouve. Essa questão do ouvir é literal. Nós precisamos, como homens regenerados, os homens não regenerados precisam de ouvir essa mensagem do Evangelho para que reconheçam que são pecadores, afastados da graça soberana do Senhor e que somente através desse Evangelho eles podem vencer as consequências de um mundo que está debaixo da ira de Deus. Somente através do Filho que ele consegue discernir esse efeito danoso do pecado de Adão. E para nós regenerados, nós temos que ter a convicção de que precisamos ser bons ouvintes para o processo da santificação. E o ser um bom ouvinte é um fato, o Joby, que vai nos mostrar isso. É um processo que começa antes do culto e passa pelo culto e após o culto. Anteriormente ao culto, nós nos preparamos, né, para ouvir a mensagem. Quando chega, por exemplo, no domingo, né, eu sempre gosto de orientar os meus filhos e a minha família acerca da necessidade que nós temos de descansar. Nós não somos adventistas e nem sabatistas, mas vamos dizer assim, o nosso descanso de preparo para o culto público começa no sábado. Nós paramos, nós nos curtimos mais, nós evitamos atividades intensas. Então, o sábado é um momento já de preparo para o culto público, porque a nossa fé é muito valiosa. Domingo é o momento que a gente participa da EBD, do culto noturno, e à tarde é o momento de descanso, o pós-almoço, o momento familiar. Evitamos, sair de casa. Eu detesto eventos no domingo. Não gosto. Eu gosto de me preparar para o culto público. A minha fé é alimentada ali. Existe uma dimensão especial do ajuntamento do povo de Deus. E a gente não pode perder isso de vista. E depois do culto, né, aquela dimensão de dar continuidade àquilo que nós ouvimos com atenção. Então, durante o culto, existe aquelas pessoas que ficam dispersas, que ficam ali, né, soltas, perdidas, ou ficam no celular o tempo todo. Não era para ficar em momento nenhum, né? Mas ficam dispersas e coisa e tal. E as consequências de um mau ouvinte, de um ouvinte negligente, se dá no espaço público. Ele não consegue desenvolver a sua fé como ele deveria. O processo de evangelização dele se compromete. O ensino dos filhos se torna comprometido. Todas as áreas da vida dele serão comprometidas pelo simples fato dele ser um ouvinte, um péssimo ouvinte, vamos dizer assim.
Agora, há também aqueles casos do cara que é um bom ouvinte e depois ele não coloca em prática. O interessante é que nós sejamos bons ouvintes no culto público e bons praticantes no espaço público. Essa é a grande questão. E o Christoph Eisch, ele vai trazer algumas questões importantes também nesse processo do ser o ouvinte, o entendimento que nós temos que ter que no culto público Deus fala. Deus fala. Nós nos dirigimos ao culto para ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo, ele age e interage quando a palavra do Filho em toda a Escritura é pregada. Então nós vamos ao culto com a expectativa de ouvir a Deus falar, através da exposição da sua palavra. Isso é muito importante para a nossa fé. Às vezes os ouvintes, eles criam birra com pregadores, né? Eles criam aqueles costumes de ficar lá do lado de fora conversando. Irmãos, tudo isso depois prejudica a sua própria vida, a sua própria fé. Então, se concentre, preste um culto devido a Deus, saiba que isso é muito importante, saiba que a voz de Deus é muito mais importante do que as suas próprias narrativas. A sua saúde depende da voz do Senhor. O que faz reverberar na sua vida, muitas vezes, é a sua própria voz. A sua própria narrativa é que reverbera, muitas vezes, sobre aquilo que você ouve. A voz de Deus, ela tem um comando. Ela é autoridade sobre a nossa vida. As pessoas hoje, elas estão procurando pregadores que dizem aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Basicamente isso que Paulo quer dizer em 2 de Timóteo 4:3. E quando nós levamos as nossas narrativas e buscamos na palavra alguma coisa que se encaixa nas nossas narrativas, a nossa fé fica truncada. E ao invés de experimentarmos uma transformação, nós experimentamos a reverberação de nós mesmos na nossa vida como um todo. O que está reverberando lá fora é a nossa própria vida e não a vida de Deus. E o que tem que reverberar lá fora é a palavra do Filho, para que Deus seja glorificado. Deus não é glorificado através da sua narrativa. Deus não é glorificado através do que você pensa. Deus é glorificado através daquilo que Cristo é. E isso, quando é vivido por você, quando é ouvido e vivido por você, lá fora começa a acontecer coisas maravilhosas. As pessoas começam a vivenciarem, a ouvirem o Evangelho pregado, vivido, testemunhado, e o processo do testemunho cristão começa a acontecer de forma maravilhosa. Saiba exatamente disso, que a autoridade, a mesma autoridade que o pregador usou no púlpito, que ele tem que usar no púlpito, a autoridade está centrada no Evangelho descrito em toda a palavra. Essa mesma autoridade que veio até você, se é que você está ouvindo o Evangelho, se é que você está congregando na igreja que prega o Evangelho, se tiver, essa mesma autoridade é a autoridade que você vai exercer no espaço público. O mundo do pluralismo religioso vai empurrar para você a seguinte ordem: pregue aqui de forma ecumênica. Use termos como paz, amor, bondade,
Fale de virtudes, mas não fale dos fundamentos das virtudes. E nós, como crentes, precisamos tratar dos fundamentos. Nós precisamos tratar dos fundamentos. Os fundamentos, eles são ofensivos, sim. Porque ninguém quer ouvir que está condenado. Ninguém quer ouvir que está separado de Deus e que somente é por intermédio de Cristo que ele vai se reconciliar com o Pai. Ninguém quer ouvir que há céu e há inferno. Sim, a mensagem do Evangelho, ela ofende, sim. Mas é chá de boldo que cura dor de barriga. Então, da mesma forma como a autoridade do pregador não está na sua fala por si só, a sua autoridade está em ter sido confrontado pelo Evangelho e pregar esse Evangelho lá fora. Ouça a palavra de Deus com cuidado. Saia do individualismo e venha viver a vida do corpo, no corpo de Cristo. O padrão é a reunião. O padrão é o povo reunido. Existe uma graça especial com um povo reunido. É diferente. Individualmente você tem um nível de culto, mas coletivamente existe algo, uma graça específica. Tanto que Hebreus 10, 24 ou 25 vai nos exortar acerca de algo importantíssimo. Olha só o que diz Hebreus 10, 24 ao 25. Dado a especificidade do que é viver como corpo, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O nosso culto, ele acontece em esfera individual, mas o culto do povo de Deus é um culto coletivo, unidos. Discipline a sua vida e a sua família. Vidas indisciplinadas são vidas fadadas a viverem outro tipo de evangelho. Discipline a sua vida de corpo de Cristo. Você jamais será um crente firme, um crente alicerçado, se a sua fé for individualista. Cristo, ele veio para nos salvar se fazendo carne, convivendo, sofrendo conosco, se alegrando. A nossa fé não é individualista. Não é. E depois de ter ouvido tudo, cumpra aquilo que a Bíblia diz para você cumprir. Não se limitem a ouvir somente, porque assim vocês se enganam. Tiago 1:22 vai nos ensinar exatamente para que a gente faça o que está escrito. É a grande questão do Evangelho. Sabe aquele tipo de colocação que muitas vezes o cristão faz? Eu vou fazer isso aqui, depois eu me resolvo com Deus. Isso é graça barata. Deus te deu graça suficiente através da pregação do Evangelho no culto público para que você consiga resistir ao pecado. Então não caia nessa de que, eu vou aprontar aqui, depois eu me resolvo com Deus, depois eu peço perdão. Não faça isso. Antes de você e eu, antes de nós pecarmos contra o Senhor, saiba que a regeneração em Cristo trouxe para nós um poder sobre o pecado. E os meios de graça são poderosos para nos ajudar a vencer isso constantemente. Como você vai exercer a sua vida no espaço público? Como você vai falar de Jesus para os seus amigos? Como você vai se desenvolver na sua faculdade? Como você vai ser um bom cristão no espaço público depende da forma como você vive como corpo de Cristo. Não se iluda.
Ensine isso aos seus filhos. Seja insistente nesse aspecto com seus filhos, porque senão os seus filhos vão crescer convivendo e não tendo nenhum amor pelo Cristo e o seu povo que se ajunta ao redor do Cristo. Cuidado, cristão, cuidado, crente, porque talvez você esteja sendo mal orientado acerca do que é viver a fé cristã. Eu espero ter não te agradado hoje, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, mas eu espero que você se conscientize de que o espaço público precisa de crentes verdadeiros. De safadeza, de coisa errada, o espaço público já está cheio. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.